Olá, amigos, amiguinhas. Dando continuidade ao nosso trabalho de perguntas e respostas, né? Vamos a uma pergunta que eu recebi. Por que Deus permite, né, um pai enterrar o seu filho? Ou seja, né, por que Deus permite que um espírito ainda no começo da sua vida corporal desencarne, enquanto o pai, que já está, vamos dizer assim, com o tempo mais longo de vida, não desencarna? Ou de uma outra maneira, né? Porque Deus permite que uma pessoa boa desencarne, enquanto uma pessoa ruim continua viva? Para responder essa pergunta, vamos primeiro na questão 133 do Livro dos Espíritos. Então Kardec pergunta: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os livra do sofrimento da vida corporal? E a resposta dos espíritos: chegam mais depressa ao fim dos sofrimentos. Então, os nossos sofrimentos, né, é uma maneira da gente evoluir. Então, aquele espírito que segue o caminho do bem chega mais depressa ao fim do sofrimento. Continuando aqui na resposta, as aflições da vida são muitas vezes consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, terá menos tormento. Então, aquele que ainda é invejoso, ciumento, tem orgulho e outras coisas mais, né? Então vai sofrer, né, com relação a esses defeitos que ainda tem, para chegar à sua evolução. E vamos também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá no item 22. No item 22, né, um dos espíritos que ajudava Kardec, Fenelon, né, ele diz o seguinte: é muito difícil dar Deus a um espírito de progresso, ainda iniciante, ou seja, aquele que está começando, né, dar uma prova mais longa, né, e do que a um bom, né, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Então, um espírito iniciante, um espírito que ainda começou, né, a sua missão, ele vai ter uma prova mais longa, né? Do espírito que já vem cumprindo a sua missão, ou já está praticando o bem, né, ele vai ter uma prova mais curta. Ou seja, né, o desencarne das pessoas é de acordo com o cumprimento da sua missão. Então, cumpriu a sua missão, desencarna, né? Por isso, acontece que, né, uma criança ou um jovem ainda desencarna e o pai ou a mãe, né, no caso, ainda continuam na vida carnal. Um já cumpriu a sua missão, o outro ainda tem alguma coisa a fazer. Continuando, então, Fenelon também, ele diz o seguinte, né? Seria certo um prisioneiro que cumpriu a sua sentença, né, continuasse preso, enquanto outro que ainda nem começou a cumprir a sua sentença fosse libertado? É a mesma situação. Quando a gente está encarnado, a gente está preso ao corpo físico, né? Quando você desencarna, você é libertado. Então, se você cumpriu a sua missão, você será libertado do corpo físico. Se ainda não cumpriu a sua missão, continuará por mais tempo encarnado, né? Então, essas explicações de Fenelon, né, está na Revista Espírita também, de 1861, né, outubro de 1861, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 22. Espero ter ajudado na resposta. Graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos.